Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Você já tomou o seu cafezinho hoje? Eu estou tomando o meu aqui antes de fazer a minha devocional. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês texto que se encontra lá no livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8, e assim diz a palavra do Senhor. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Meus irmãos, você é uma pessoa corajosa? Você tem coragem, diante desse mundo tão perverso que nós temos vivido, de fazer diferença aonde você vive? Seja na tua casa, como líder, como marido, como esposa, como filho, seja na faculdade que você estuda, na escola, no seu trabalho, diante de tantas adversidades que nós temos enfrentado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, você tem coragem de fazer a diferença como o Senhor requer que cada um de nós faça? À luz do texto aqui do profeta Daniel, nós podemos observar que Daniel, mesmo sendo jovem, diante de tantas oportunidades que estavam sendo oferecidas ao jovem Daniel, Daniel resolveu fazer diferença. Mas isso porque a boa mão do Senhor estava sobre ele. Daniel amava a Deus. Daniel tinha um relacionamento com Deus. Daniel confiava a Deus. Independente das circunstâncias que ele viesse a enfrentar, ele sabia que o Senhor, seu Deus, estaria com ele em toda e qualquer situação. Que jamais ele iria negociar os seus princípios e os seus valores por oportunidades inoportunas que iriam aparecer no decorrer da tua vida. Eu gosto muito dessa passagem porque Daniel era jovem. E muitas vezes, quando nós pensamos na nossa juventude que nós devemos buscar a Deus somente numa idade mais avançada, Daniel já tinha intimidade com Deus apesar de ser jovem. E ele nos ensina que diante de toda e qualquer circunstância, nós devemos manter a nossa fidelidade a Deus. E o texto é muito claro aqui porque diante dessa situação, ele resolveu fazer a diferença, ele fez diferença e a boa mão do Senhor o abençoou de sobremaneira. Observe comigo aqui no versículo 15, após ele resolver fazer diferença, após ele resolver não se contaminar-se com as finas iguarias do rei, a não se submeter à vontade de todos aqueles que queriam mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, que ele viesse a negociar os seus princípios, mesmo diante de todas essas adversidades, o Senhor o abençoa. Versículo 15 nos diz, no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Independente da forma ou do meio que nós estivermos vivendo, a boa mão do Senhor está sobre os justos, sobre aqueles que os buscam. O apóstolo Paulo, em Coríntios capítulo 3, versículo 18, Paulo diz que nós devemos resplandecer a glória de Deus através da nossa face. Isso quer dizer que o brilho da glória de Deus tem que ser exposto na nossa face diariamente, que nós crescemos diariamente na presença do Senhor. E onde quer que o Senhor os enviar, onde quer que nós estivermos, nós temos que refletir a glória de Deus. As pessoas têm que olhar para a sua face e ver a glória de Deus. As pessoas têm que olhar para a sua vida e ver a glória de Deus. Aonde quer que você for, as pessoas têm que ver um brilho diferente no seu olhar, na sua postura. Nós devemos testificar a glória de Deus, a nossa intimidade com Deus no nosso dia a dia, para que vidas venham ser transformadas, não apenas com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes. Agostinho de Hipona, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, pregue o evangelho com a vida, se necessário, use as palavras. Deus te chamou para não ser mais um, mas para que você fizesse diferença e que você faça diferença aonde quer que você for. Aonde quer que o Senhor lhe enviar, faça diferença, porque o Senhor, nosso Deus, estará contigo por onde quer que fores. Deus nos abençoe, possamos continuar servindo ao Senhor, nosso Deus, com integridade e inteireza dos nossos corações, para que cada dia continuemos a desfrutar do teu amor e na tua graça. Até amanhã, no próximo Café com Deus. Um grande abraço do Pastor Cláudio.